Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. O tema de hoje é Direito do Consumidor e o PROCON. Recebemos em nosso programa a doutora Cláudia Silvano, diretora do PROCON do Estado do Paraná. Doutora Cláudia é servidora pública há mais de 40 anos e atua como diretora do PROCON desde 2011. É advogada, pedagoga, professora de Direito do Consumidor em cursos de pós-graduação e preparatórios para a Magistratura Federal e para exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Cláudia Silvano, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Para nós é um privilégio recebê-la aqui, tá? Faça suas considerações iniciais para a gente começar o nosso programa. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, de estar aqui com vocês falando desse direito, que é um direito de todos nós e é um direito de todo dia, que é o direito do consumidor. Falar sobre o PROCON, falar sobre direito do consumidor, para mim é muito prazeroso, Eu acho que esses bate-papos são super interessantes, porque eles ajudam as pessoas a exercerem os seus direitos com mais facilidade. Então, de novo, em nome da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, inclusive eu trago um abraço do nosso secretário, Dr. Rogério Carboni, e agradeço demais a oportunidade. Nós que agradecemos e é importante nós trazermos aqui para você, espectador, você que nos assiste, que nos acompanha, alguns tópicos que eu gosto de colocar sempre no início do programa. A gente sabe que o consumidor brasileiro ele é violado no varejo, os seus direitos são violados no varejo, no atacado, e é de fundamental importância termos este órgão que é o PROCON. Tá? E este órgão ele tem estado preparado para fiscalizar e mandar cumprir a lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. Doutora Cláudia, nos explica, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem algum amparo constitucional? Explica para a gente como que é a sua aplicação do Código de Defesa do Consumidor para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador possa entender de onde que surgiu o Código de Defesa do Consumidor, por que ele existe. Bom, sem dúvida nenhuma, o Código do Consumidor, a gente sempre diz que existe um triplo mandamento constitucional, quando se fala em direito do consumidor, e a gente tem a defesa do consumidor como um direito e garantia fundamental lá do artigo 5º, da Constituição Federal. Então, assim, o Estado, ele tardou, para trazer para o cidadão um Código de Defesa do Consumidor. O Código do Consumidor é de 1990. Nós passamos quase que um século todo, protegendo o consumidor com leis inadequadas. Então, o Código do Consumidor, embora tenha demorado para nascer, ele nasceu, ele busca, sim, seu fundamento de validade na Constituição Federal, e é uma lei que mudou o panorama das relações de consumo, É muito fácil. Quem está nos assistindo, você mesmo, Anderson, imagine que há 30 e poucos anos atrás, 40 e poucos anos atrás, você ia ao mercado, não havia num pacote de leite, por exemplo, prazo de validade, Havia informação lá, válido até quarta-feira. Quarta-feira tem toda semana, Qual semana, Pois é, o que alguns mercados faziam, Uhum. Não vendeu nessa quarta, guarda para a quarta seguinte, assim consecutivamente. Uhum. Então, assim, são coisas que pra gente hoje são inimagináveis. Você chegar num estabelecimento comercial, por exemplo, e encontrar um produto sem prazo de validade, sem composição, Ou com a validade vencida, até para você reclamar o seu direito, Exatamente. Então, o Código do Consumidor, ele traz uma nova perspectiva de proteção para o cidadão. Ele tem, de 1990, ele tem 30 e poucos anos e tal, mas ele é muito, muito moderno, Ele teve uma atualização bastante importante no ano passado, em 2021. Então, é uma lei moderna, é uma lei modelo, E que mudou, como eu disse, o panorama das relações de consumo, trazendo mais garantias para o cidadão, para o consumidor. Ah, ótimo. E a gente percebe também que o Código de Defesa do Consumidor, doutora Cláudia, foi uma lei que teve um impacto muito grande nos CNPJs no Brasil. E com base nisso, o nosso espectador, o nosso telespectador, muitas das vezes ele não conhece os seus direitos. Essa falta de conhecimento dos seus direitos, o que isso provoca ao cidadão, doutora Cláudia? Olha, essa é uma preocupação que a gente tem, e não só o PROCON do Paraná, mas os PROCONs de todo o país, Essa questão da educação para o consumo.
Para você ter uma ideia, vou dar alguns exemplos, que o exemplo é sempre esclarecedor, né? Uhum. Eu respondo às redes sociais do Procon, né? E outro dia chegou uma consumidora e perguntou o seguinte: olha, eu estou fazendo um empréstimo, né? E esse empréstimo, enfim, a pessoa lá, o local que está me fazendo esse empréstimo, está pedindo para que eu deposite valores de forma antecipada. Então, você imagine, né? As pessoas ainda acreditam. É um golpe, evidentemente. Uhum. Mas as pessoas ainda acreditam que essas coisas são legais, né? Que Uhum. é assim que funciona. Então, eu acho que o nosso grande desafio, ainda após 30 e poucos anos de existência do Código do Consumidor, é educar o consumidor. É levar para o cidadão quais são os seus direitos. E direitos básicos, Anderson, não são coisas assim, absurdamente complexas. Eu comprei um produto, um telefone celular, por exemplo, qual é o prazo que eu tenho para reclamar? Que direito eu tenho se o problema que o meu produto apresentar não for resolvido dentro do prazo de até 30 dias, que é o que a lei prevê, né? Uhum. Então esse é o nosso grande desafio, que é educar o consumidor, ainda. Olha só, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que compartilha os nossos vídeos, a gente está tendo aqui uma informação muito com grande apreço para você. É a falta de conhecimento. E o nosso intuito aqui, vocês podem perceber, que é levar o conhecimento para que você, cidadão, exerça os seus direitos. E o que a doutora Cláudia acabou de colocar para nós é que a falta de conhecimento faz com que as pessoas caiam em ciladas, em armadilhas aí e são lesadas, né? Infelizmente, o trabalho do Procon a gente tem acompanhado, a gente tem percebido e as pessoas têm buscado o Procon, isso é muito importante. E esse programa ele tem esse viés de levar informação para que você exerça os seus direitos buscando o Procon. Doutora Cláudia, a senhora colocou muito bem as questões da falta de conhecimento dos direitos. E quais são esses direitos, assim, só para o consumidor entender, né? Que direitos são esses que a lei assegura para o consumidor? Só para a gente entender um pouco assim. Eu posso mencionar alguns, Sim, né? sim. Por exemplo, prazo para reclamar, né? Se o Uhum. produto for durável, 90 dias. Se o produto for não durável, 30 dias. Prazo para o fornecedor resolver o problema. Por quê? Porque o consumidor ele tem uma expectativa em relação às situações, né? Então, eu estou vendo teu relógio. Teu relógio é um relógio bacana. Você juntou dinheiro para comprar esse relógio, poupou e tal, e foi e comprou. Beleza? Sim. Pronto. Um mês depois o relógio para de funcionar. Claro que tem uma expectativa, não, mas eu quero a troca do relógio ou a devolução imediata do dinheiro. Não, mas o consumidor não tem esse direito imediatamente. Ele vai ter que levar esse produto para assistência técnica, e a assistência técnica tem até 30 dias para solucionar. Isso é algo que frustra o consumidor, mas é o que está na lei, evidentemente, e o consumidor não sabe. Exato. Né? O direito de arrependimento, que é aquela situação, até a gente estava conversando antes, né? Na pandemia, as compras pela internet subiram de forma exponencial, aumentaram de forma exponencial, né? Então você tem a pessoa que compra um produto pela internet e compra esse mesmo produto em loja física. Tem situações, direitos diferentes, né? No caso da compra feita fora do estabelecimento comercial, por exemplo, pela internet, o consumidor pode se arrepender. Puxa vida, não tá, a grana tá curta, não vai dar para pagar, eu não quero, vou devolver. Eu tenho esse direito? Tenho, somente se a compra for feita fora do estabelecimento comercial. Pela internet, né? Exatamente. Ou telefone, né? Telefone porta em porta. Porta em porta também? Também. Olha só que legal. Então, qualquer forma de venda que aconteça fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode se arrepender. Então, as pessoas acham que elas têm esse direito tanto na compra em loja física quanto na compra em loja virtual. Não, é só na loja virtual. Olha só. Por isso que a gente tem que dizer para o consumidor qual é o seu direito. Ah, bacana. Isso é muito importante. E você acabou de colocar para nós aqui também sobre esses direitos do consumidor. Uma das coisas que muitas das vezes a gente vê na internet, aquilo que você visualiza na internet, né, quando você recebe, não, mas não é, né? Aí existe aquelas letrinhas bem miudinhas ali que é difícil até de óculos, a gente que usa óculos poder enxergar. Isso também, o que é essa propaganda enganosa, né? Que muitas das vezes a gente é levado por um outdoor, por um anúncio, e quando você vai ver na prática não é aquilo, e aí vai entrar as questões do arrependimento, discussões. O que é uma propaganda enganosa, doutora Cláudia? Então, propaganda enganosa, esse é um tema muito legal do direito do consumidor, né? Qualquer tipo de, a lei fala em publicidade, propaganda, enfim, que induz o consumidor em erro, né? Sobre características, qualidade, quantidade,
preço, composição. Então, assim, vamos dar um exemplo aí. Um exemplo que está todo mundo acompanhando, que é bem recente e tal, que é de uma grande empresa, é uma empresa mundial, né? Uma empresa local, mundial, que lançou um determinado sanduíche De no picanha. mercado, que não tem picanha, né? Assim, veja, não, mas tem um sabor, um molho com sabor artificial, natural, sei lá o quê. Veja, o que me leva a comprar aquele sanduíche? A expectativa de que o hambúrguer, obviamente, porque tem um hambúrguer, seja de picanha, Sim, né? Então sim. é o clássico aí Aham. da publicidade enganosa, né? E assim, aí a gente estava falando aqui também antes do programa, não é possível que não tenha um advogado nessa empresa, né? Que diga, não, gente, não, vamos lá, vamos conversar aí primeiro, né? Aham. Sabe quando tá lançando o produto, né? Exatamente. Vamos lá, ninguém pergunta, não, mas qual que é a composição desse produto? Aham. Porque eu não posso chamar algo de picanha que não tendo picanha. Chega a ser zombateira a atitude, né? Então é isso, lamentavelmente a gente vê isso acontecer. Olha, você está falando uma coisa aqui, doutora Cláudia, que é muito interessante. Eu vou fazer aqui uma analogia, uma das minhas especializações, que é na área de privacidade de dados. Existe na privacidade de dados o Privacy by Design e o Privacy by Default, que é desde a concepção do produto ou do processo e até a sua execução, você deve ter o titular de dados, que é a pessoa, no caso o consumidor, o cliente, em mente. Ele tem que ser o centro de todo o processo. E o direito do consumidor, os fornecedores, eles deveriam também adotar um sistema de privacy by design para o consumidor, pensando que desde a concepção daquele produto ou do serviço, ele tem em mente o consumidor. Eu acho que está aí uma deixa que é bem interessante ser adotado pelas empresas. Você, empresário que nos assiste, pense no consumidor. É ele que faz entrar dinheiro na sua empresa. É ele que vai ser recorrente, é ele que vai falar bem da sua empresa. Então, acho que é bem legal, oportuno a gente estar falando sobre isso. E sobre essa questão de propaganda enganosa, que foi muito bem pontuado pela doutora Cláudia Silvano, e muitas pessoas nos perguntam também, tá, eu tenho aqui uma propaganda enganosa, eu tive o direito de arrependimento, ou um vício do produto que eu quero devolver. Como é que funciona essa devolução do direito? Como é que o cidadão vai exercer esse direito sobre devolução de dinheiro? Não quero mais o produto, não me agradou, comprei um relógio bacana, um celular bacana e não atendeu às minhas expectativas porque teve algum defeito. Como é que funciona isso? Bom, então perante a lei, vamos lá, né? vamos separar, né? Então tem assim, ontem até a gente estava atendendo uma situação de uma consumidora que comprou uma máquina de costura, né? E eu não sei se você chegou a olhar no meu currículo isso, mas eu sou uma costureira também. Vi. Sou Vi costureira. você que costura suas roupas, né? Achei muito bacana. Não é tudo isso também, né? Sim, alguma coisa. Sim. Alguma coisa. Mas achei personalidade nisso aí, gostei bastante. E eu adoro o tema costura, minha sogra é costureira, então é muito legal. Então o que acontece? Ela comprou essa máquina, uma galoneira, que é uma máquina que não é uma máquina que qualquer pessoa saiba mexer e tal, e é a fala da consumidora, mas não atendeu minha expectativa. Então assim, vamos lá, não atender a expectativa é muito subjetivo, sim. Né? A máquina em si não tem problema nenhum, certo, tá? Mas não atendeu minha expectativa, não era aquilo que eu esperava e tal, enfim. Ok. Então, se você perguntar para 10 pessoas, possivelmente as 10 pessoas vão ter perspectivas diferentes sobre isso. Sim. Nesse caso, ela tem direito de devolver o produto? Não tem. Ela comprou no estabelecimento comercial, não foi fora. Olha, não atendeu a sua expectativa, lamento muito. A menos que, né, durante a venda tenha sido dada alguma informação, olha, a máquina faz isso, aquilo outro. É uma questão de prova, é mais difícil, né? Por isso que eu sempre digo para o consumidor, sabe, Anderson? Quem está nos ouvindo aqui. Gente, te prometeu alguma coisa? Pode prometer por escrito, por favor? Manda uma mensagem para o meu WhatsApp dizendo que o produto faz isso. Porque você tem um documento, né, que é uma mensagem, que vai garantir que, de fato, o fornecedor prometeu aquilo, tá? Outra situação, o produto apresentou um vício, como você falou. O que o consumidor chamaria de defeito, né? O vício e defeito são coisas distintas, mas, enfim, vamos lá. Apresentou um defeito o produto. Ele não funciona, não liga, ou desliga sozinho e tal. Fica prendendo o fio, a tal da galoneira, uma coisa assim. Aí, nesse caso, vai ter que levar para assistência técnica. Assistência técnica tem um prazo para resolver o problema. Aí o consumidor, se não resolver dentro do prazo, o consumidor tem direito à troca do produto ou devolução do dinheiro. Ah, perfeito.
Olha, pessoal, vocês viram que nesse primeiro bloco tivemos muitas informações importantes. E agora a gente vai ficar com a mensagem do nosso patrocinador Salk e vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, toma uma aguinha e volta, que a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Nós vimos no primeiro bloco muita informação que a doutora Cláudia Silvano trouxe para nós e agora a gente vai ver nesse segundo bloco muito mais. Não sai daí, continue aí que você não vai perder, só vai ganhar. Doutora Cláudia, a gente estava falando no primeiro bloco, né, sobre o que é, né, o direito do consumidor, a sua aplicabilidade, sobre a questão do direito do arrependimento, sobre devolução de dinheiro, propaganda enganosa, né? Que, como você mesmo colocou, é um debate muito enriquecedor, né? Porque, infelizmente, a gente vê que muitos fornecedores, fabricantes adotam essa prática, né? Que é abusiva. E como que ficaria as responsabilidades desses fabricantes, desses fornecedores perante o Código de Defesa do Consumidor? E como que o PROCON tem agido sobre isso? Bom, então assim, vamos lá. O PROCON tem várias formas de atuação, né? Uhum. Então, em relação, por exemplo, às reclamações individuais, que acho que é uma informação importante para o consumidor, né? Se um consumidor compra, de novo, né? Vamos pegar o relógio do Anderson. Né? O relógio, vamos imaginar que seja um relógio Tecnos, né? Tecnos, não é Rolex não, tá, gente? Mas uma marca boa, excelente. O Anderson comprou um relógio Tecnos num varejo.com qualquer aí, né? E o relógio deu um problema. Ou um varejo offline, né? Um varejo de rua. Sim. De quem é a responsabilidade? Tanto do fabricante do produto, quanto do comerciante. Isso é uma informação importante, porque normalmente o consumidor ouve aquela história, você tem que reclamar contra o fabricante, eu só vendi, né? O comerciante sempre tenta se eximir de responsabilidade, não, e ele responde tanto quanto o fabricante por conta da responsabilidade solidária prevista no Código do Consumidor. Perfeito. Então, se alguém disser para você, eu só vendi, saca o Código do Consumidor. E como é que você saca o Código do Consumidor de uma forma bem legal? Até vou mostrar para as pessoas aqui que eu acho que vale a pena para o nosso telespectador. Existe um aplicativo que chama Agora é Lei no Paraná, né? Que é um aplicativozinho super bacana, acho que consegue pegar aqui, né? Que tem toda a legislação estadual de defesa do consumidor e também tem o Código do Consumidor para o consumidor poder olhar, enfim, e consultar de uma forma fácil. Repete, por favor, Agora é Lei? Agora é Lei no Paraná. Ele é bem bonitinho, ele é bem coloridinho, olha só que legal. Certo. Ele é um aplicativo da Assembleia Legislativa do Paraná e tem toda a legislação. Aí a gente pode consultar por tema, por ano, né? E você vai ver aqui embaixo o link, tá? Do Agora é Lei Paraná. Agora é Lei no Paraná. Tá? Pode consultar no computador ou baixar o aplicativo. Tá? Então, o consumidor ele vai ter acesso fácil. Então, a responsabilidade solidária, inclusive o Código do Consumidor está aqui. A responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores. Essa regra é uma regra que vem para não deixar o consumidor na mão, né? Por quê? Porque sempre vai ter um que vai querer se eximir da responsabilidade. Sim. Então, quem está nos assistindo e que é empresário, tem muito empresário também nos assistindo, né? Sim, bastante. Sabe? Assim, você pode até, olha, vou ter que te encaminhar para assistência técnica falar para o seu cliente. Mas não tente se desresponsabilizar, porque a responsabilidade é do fornecedor. De todos os fornecedores que integram a cadeia produtiva. Perfeito. Esse é um ponto. O segundo ponto é, essas questões que envolvem o consumidor, mas de forma coletiva, não individualizada, né? Em relação, eu vou dar alguns exemplos, né? A gente abriu o processo administrativo recentemente, em razão da colocação no mercado, foi um trabalho que o IDEC fez. O IDEC é o Instituto de Defesa do Consumidor, é uma associação civil super respeitada, ela fica sediada em São Paulo, né? E eles fizeram uma análise de um suco Del Valle. Não sei se chegou a ver isso. Não vi. Suco Del Valle, tá? Incrível, né? Tinha 1% de suco. 1%. Não é suco. É água adoçada, né? É um alimento ultraprocessado, que tem açúcar, mas não é suco. E a forma como ele é apresentado, né? Induz o consumidor a imaginar que está tomando um suco.
E ele não está tomando um suco. Então você deixa de tomar o refrigerante, não, vou comprar esse produto aqui porque é mais saudável. Sim. E de fato não é. Para ser suco, tem que ser 100%, né, do sua produto composição, suco, né? Ou tem néctar também, que tem uma quantidade de suco menor, e tem refresco, que é uma quantidade menor ainda, e tem esse caso que não é nem néctar, nem suco, nem refresco. Nossa. E a gente dá para comprar para o teu filho achando que, né? Então, nesse caso, a gente abre uma reclamação, independentemente de provocação do consumidor, foi baseado nessa ação do IDEC, nessa pesquisa que o IDEC fez, nessa análise que o IDEC fez, para que o fornecedor altere, enfim, né? Ele passe a vender o produto pelo que ele é. Sim. E não induzindo o consumidor em erro, uma foto das frutas ali na embalagem e tal. Perfeito. Olha, vejam só como que o nosso telespectador às vezes não sabe, né? Nós temos o PROCON, o IDEC, que faz um trabalho brilhante em prol de você, telespectador, consumidor, porque todos nós consumimos, né? Doutora Cláudia, uma outra coisa que é muito importante, né? Na sua experiência, na sua vivência aí, como é que tem sido as propagandas enganosas, né? Acabou de dar um exemplo aí. Tem diminuído, porque a gente sabe que nunca vai deixar de existir, né? Mas tem diminuído, tem aumentado? Como é que tem acontecido isso? Assim, né? A gente teve esses casos agora, que são casos bastante Do sanduíche, humorosos. Enfim, mas é óbvio que o mercado ele tende, né, a diminuir, até porque hoje, o que acontece, né? Situações como essa viralizam. E o impacto reputacional, ele é um impacto considerável para as marcas. Exatamente. Né? Assim, estamos longe de uma situação ideal, né? Uhum. Eu acho que a gente ainda está no momento da ilicitude lucrativa. Mas tudo bem, a gente tira do mercado, faz uma nota lá pedindo desculpa e dá tudo certo. Uhum. Não, eu acho que a gente tem que avançar, né? Eu acho que a defesa do consumidor tem que avançar com ações civis públicas, por exemplo, com condenações por dano moral coletivo. Quer dizer, existe uma série de ferramentas que podem melhorar, né? Deixar os fornecedores um pouco mais amedrontados, vamos dizer assim, ou pelo menos cuidadosos, né? Quando eles vão colocar produtos ou publicidade, enfim, enganosa ou abusiva no mercado. Né? Então a gente precisa evoluir nisso. Mas se você fizer um comparativo com 30 anos atrás, né, é claro que mudou, é óbvio que mudou. A gente avançou muito. Eu digo que a gente é muito melhor do que ontem. Sim. E amanhã a gente vai ser melhor do que hoje. Com certeza. Sabe? Assim, talvez precise um pouco mais de velocidade nessa ação. Quem atua de forma coletiva, aqui no Paraná pelo menos, é o Ministério Público. Né? Os PROCONs, eles normalmente atuam de forma mais individualizada. Né? Então é atendimento do consumidor que foi lesado e tal. Essas questões coletivas, normalmente é o Ministério Público que encaminha, né? As promotorias de defesa do consumidor. Não, perfeito, perfeito. E baseado nessas questões de propagandas, né, de vendas, uma das coisas que chegam para a gente também, doutora Cláudia, é sobre as questões de preço. Tá? A gente percebe muito agora com a chegada do Pix, né, que é uma forma de pagamento aí também bem rápida, né, e perigosa também, porque está acontecendo algumas questões aí que tem lesado as pessoas. Me diga como que funciona isso no comércio e como que o PROCON tem agido sobre isso. Muitas das vezes o comerciante, né, o empresário, ele coloca, olha, à vista é um preço, no cartão é outro, né, ou no Pix é um preço. Como é que funciona essa questão de mudança de preço? E também uma outra pergunta sobre preço mínimo para poder pagar com cartão. Tá. Então vamos lá. Aceitação de cartão não é obrigatória. Tá? O estabelecimento não é obrigado a aceitar cartão, enfim. Tem fornecedores que aceitam cartão de crédito, aceitam cartão de débito, aceitam Pix. Tem fornecedor que não aceita Pix. Perfeito. Tá? Então depende do estabelecimento. O que ele tem que fazer é avisar o consumidor, informar o consumidor, né? Para poder, enfim, para que não haja nenhum tipo de constrangimento e tal. Não aceitar cartão hoje não existe não aceitar cartão, né? Não é uma boa estratégia. Né? Até porque o preço é livre. Quando se precifica, já se consideram essas taxas. Enfim, o que eu diria em relação à possibilidade de preço, um preço no cartão, um preço no Pix, um preço... Pode. A Lei 13.455 é uma lei de 2017
ela autoriza que o consumidor que o fornecedor cobre preços diferenciados dependendo da forma de pagamento utilizada pelo consumidor. Normalmente, essa lei, na verdade, era o Michel Temer, o presidente da República na época, ela veio como uma medida provisória e se transformou em lei. E a ideia era aquecer o mercado, né? Então, assim, você tem dinheiro no mercado, você vai pagar, se você quiser pagar com dinheiro, você vai pagar um valor menor, certo? E aconteceu uma coisa muito, muito curiosa um dia desses. Um determinado fornecedor me procurou, dizendo, escuta, eu posso cobrar menos se o consumidor pagar com cartão? Pode. É o cara que não quer ter dinheiro no seu estabelecimento. Porque dinheiro em espécie é vulnerabilidade, né? Sim, você sabe sim, disso sim, aqui. sim. Chama ladrão, chama, enfim, e tal. Então, eu quero cobrar menos se o consumidor pagar com cartão. E pode. Não tem, a lei não impede que se faça, né? E aí eu vou dizer uma coisa para quem está nos assistindo, eu vou te provocar agora, Anderson. Você pechincha? Muito. Sério? Sim. Porque não é um hábito que as pessoas têm. Lamentavelmente, não é um hábito que as pessoas têm. Então, pechinche, gente. Não é vergonha pechinchar. É negociar. Né? Eu estou negociando. Bom, não quero falar pechincha, vou negociar o preço. Olha, eu vou te pagar em dinheiro, eu vou te fazer um Pix, eu vou te pagar com cartão de débito ou com cartão de crédito. Vamos lá. Pechinche. Né? Quem pechincha economiza. Exatamente. Então, falta na gente essa cultura da pechincha, eu acho. Você colocou muito bem essa questão da pechincha. A gente tem que se espelhar nas coisas boas. Eu vejo que nós brasileiros, não pensamos num período maior, anual. Se você economiza R$3 hoje, né, mensal, no ano é R$36, mas se você considerar as outras economias, você vai ter uma poupança boa. E a pechinchar faz parte do negócio. Você está ali, você é consumidor, ele é o fornecedor, e vocês vão negociar preço e chegar num valor que seja satisfatório para o consumidor e para o fornecedor. E aí você vai estar ganhando. Então, o que a doutora Cláudia colocou, vale muito a pena pechinchar, tá? Pessoal, nós vamos aqui para a última pergunta. E as pessoas têm perguntado também sobre a questão de, como a gente falou no início do programa, sobre o crescente número de compras via internet. E atraso na entrega dos produtos. Como é que tem sido isso? Tem havido muita reclamação? Como é que está funcionando isso? O consumidor tem reclamado muito? Como é que tem sido isso, doutora Cláudia? Olha, a pandemia elevou absurdamente as compras pela internet. Que bom, né? Os fornecedores se reinventaram, conseguiram de alguma forma se manter no mercado e tal. Para o consumidor é bom, porque é prático. Você pega esse aparelhinho aqui e resolve a sua vida, né? Que é maravilhoso. Só que tem que tomar cuidado. Todo cuidado é pouco. Você falou em atraso, é uma situação que machuca o consumidor, sem dúvida. Mas eu iria além disso. A não entrega, os sites falsos. Assim, gente, vamos lá. Link recebido através de rede social. Fuja. Através de WhatsApp. Através de e-mail. E assim, não tem menino, tá, no mercado. Só tem avião. Né? E a bandidagem, ela é muito esperta, ela é muito sofisticada. Eles fazem sites que são iguaizinhos, não, porque seria... Mas assim, falta um tiquinho para ficar igualzinho ao site oficial e o consumidor cai. Tá? Então, se você receber uma oferta de um produto cujo preço é muito abaixo do que o mercado está cobrando, tome cuidado. Primeira coisa. Não aceita cartão, não aceita boleto, só aceita Pix. Aí o Pix está em nome de pessoa física. Mas peraí, uma americanas.com não tem o nome do João da Silva lá, para você passar um Pix para eles. Não, né? Então tome cuidado, porque pode ser golpe. E os golpes são inúmeros. Olha só, pessoal, que informações preciosas que nós tivemos aqui nesse segundo bloco. A gente vai ficar agora com o nosso patrocinador Salk e vamos para um rápido intervalo. Voltamos logo em seguida para o terceiro e último bloco. Espero vocês. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. O programa de hoje está excepcional. Muita informação, muita instrução. E olha, você, cidadão, direitos preservados. Porque você, tendo conhecimento, você vai saber exigir os seus direitos. E agora, nesse terceiro bloco, a gente vai estar falando sobre
o PROCON, né? E a doutora Cláudia vai estar falando para nós aqui, né, o trabalho que vem desenvolvendo no PROCON, né, nesse tempo que ela está no PROCON. Fala para nós, doutora Cláudia, como está sendo a atuação do PROCON? A gente sabe que o PROCON ele é referência no Brasil, a atuação da doutora Cláudia, inovações de ferramentas. Fale para a gente, doutora. Bom, assim, eu acho que o PROCON tem uma tese, né? Que o serviço público não precisa ser carrancudo. Ele pode ser bem simpático e bem acolhedor, e deve ser acolhedor, né? Eu acho que uma coisa legal que a gente conseguiu fazer foi transformar o PROCON, né, numa casa de acolhimento mesmo, né? Mais humanizado, né? Exatamente. Ali todo mundo é atendido, todas as demandas são importantes e tal. Eu fiquei sabendo que lá no PROCON tem cafezinho lá, que também a gente tem um cafezinho, mas diz que lá sempre tem um cafezinho lá. Por que eu faço isso, gente? Assim, foi uma ideia, na verdade não foi uma ideia minha, eu copiei de um lugar, mas eu acho que funcionou muito bem. Assim, por que não oferecer um café para as pessoas, né? O custo, isso tem um custo, claro que tem um custo, obviamente, mas o que a gente ganha em termos de relaxamento das pessoas. Por quê? Porque você não vai num órgão público imaginando que alguém vai te receber com um cafezinho, né? E ali, queira ou não, é um lugar de conflito. Aham. Né? É um lugar em que as pessoas já chegam nervosas e tal. Então, quando o consumidor é recebido com um cafezinho, ele fica mais relaxado, ele fica mais tranquilo. Como a gente tem audiências de conciliação, estamos retomando as audiências agora, isso acaba quebrando uma resistência e torna a possibilidade de acordo melhor. Entendeu? Então, essa foi a ideia do café, né? Foi uma ideia adaptada para a nossa realidade. Eu acho que vale muito a pena. E sempre que eu estou passando pelo atendimento, eu vejo que as pessoas têm meio assim, elas têm vergonha de pegar. Eu falo, tem um cafezinho quentinho pro senhor aí, por favor, fique à vontade. E todo mundo é instruído para orientar aqui o consumidor, por favor, tem um cafezinho quentinho. Que é isso, né, gente? A gente vai na casa de alguém e faz parte de receber bem as pessoas. Eu acho que isso é legal. Temos dificuldades, como todo órgão público tem, né? As estruturas são estruturas que não são as estruturas ideais, mas dentro daquilo que a gente tem de estrutura de recurso e tal, a gente tenta fazer o melhor pelo consumidor, né? Hoje a gente tem ferramentas que permitem o consumidor reclamar pela internet, não precisa ir pessoalmente. O objetivo dessas ferramentas não é tirar o consumidor do PROCON, não é isso. É facilitar a vida do consumidor, né? Exato. Mais do que isso, possibilitar que aquele que não iria ao PROCON possa reclamar. Porque tem gente que acha que não vale a pena, R$20, não vou gastar de estacionamento, vou gastar de ônibus, gastar de um tempo, não vou. Mas peraí, gente, R$20 são R$20. É o que você falou lá, eu também faço essa conta aí. R$20 ao longo de 12 meses dá X, dá, sei lá, quanto que dá? 240 reais, não sei quanto que dá. É grana, né? Entendeu? Já é uma jantinha, né? Já é uma boa janta, inclusive, né? Então, assim, ó, só mostrando para vocês, deixa eu mostrar como é que é a carinha do site do PROCON. Ó, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, né? O PROCON Paraná. Então, o consumidor entra lá no nosso site e ele vai se deparar com essa carinha aqui, né? Faça aqui sua reclamação. Tem vários, conheça nossos canais de atendimento. Então é isso, é possibilitar que o consumidor possa reclamar de forma fácil, né? Nossa, bacana. Olha, gente, uma coisa que eu falo, o nosso lema é levar informação para vocês. E hoje a gente está tendo aqui essa aula com a Cláudia, que está passando para nós e mostrando como que o PROCON está aberto, tá? Não é um órgão distante, que como a Cláudia pontuou aqui, é R$20, mas você foi lesado. E é muito importante, Cláudia, quando você coloca para a gente sobre, às vezes, um desconto numa fatura de telefonia ou algum defeito no produto que a pessoa deixa para lá, mas as empresas, eu queria retomar esse ponto, porque a gente conversava num dos nossos intervalos, as empresas, o que a gente percebe que elas não têm para si os erros como pedagógicos. Elas continuam reiterando a prática dos erros e aí eu vejo que quanto mais pessoas buscarem os seus direitos, reclamarem, e a atuação do PROCON ela é uma atuação séria, uma atuação forte em cima disso, as empresas vão acabar se adequando e cumprindo a lei. E eu falo assim, doutora Cláudia, às vezes eu te chamo de Cláudia, doutora Cláudia, é vício, tá? Tá bom. Não leva isso muito em consideração.
Como que tem sido, você colocou para a gente aí sobre as conciliações, como tem sido feito esses trabalhos, né? A gente sabe que a gente teve uma pandemia muito forte aí, e agora que a gente está retomando as ações presenciais, e como que o PROCON tem olhado daqui para frente com relação a conciliações, ou é só conciliação, tem trabalhado com mediação também? Quais são as técnicas que o PROCON tem atuado nesse sentido? É conciliação, né? A gente Mais atua na conciliação. conciliação e tal. Então, assim, a gente retomou as audiências, elas vão começar agora, né? Estamos notificando os fornecedores. Assim, não deixamos de trabalhar em nenhum momento durante a pandemia. Trabalhamos durante toda a pandemia. Mas as questões presenciais diminuíram bastante, né? Sim. Aí a gente fazia o quê? Notificava o fornecedor para resolver o problema do consumidor. Só não fazia o ato da audiência, né? Mas as notificações, sim, aconteciam normalmente. Né? Porque é importante isso. Sim. Atendemos horrores de consumidor, assim, muita reclamação, né? Setores que normalmente não são reclamados, como academias, escolas, que não são reclamados nesse volume, né? Por conta de fechamento, uma série de situações que houve durante a pandemia, então acabou gerando uma diferença nos nossos números e tal. Mas atendemos normalmente os consumidores durante a pandemia. Agora as audiências estão sendo retomadas. Ah, bacana. E você que nos assiste, não deixe de entrar no site do PROCON do Paraná, para você ver lá, inclusive caso você, empresário, queira saber números sobre o PROCON, lá também você tem, para você saber quais são os setores da economia que estão sendo mais reclamados. Eu achei uma coisa muito interessante, porque uma das minhas skills, hard skills, eu sou cientista de dados, então eu estava vendo lá nas segundas-feiras que tem o maior índice de reclamações, né? Os horários lá são mais meio-dia, 1 hora ali. Então, assim, até para você, eu falo que tudo é parceria. Eu vejo o PROCON como um parceiro. Você, fornecedor, eu creio que o PROCON está aberto para isso. Procure o PROCON, tire suas dúvidas, porque pense sempre no consumidor, para que você erre menos. Né? Para você colocar um produto, um serviço no mercado, você erre menos. E eu creio que o PROCON está aberto a solucionar, como a Cláudia pontuou aqui, que um fornecedor procurou informações se poderia diminuir o valor do seu serviço, do seu produto, para aceitar cartão, porque para ele era interessante. Então, a questão é, o PROCON está aberto para poder solucionar problemas, para que você possa ter o consumidor no centro dos seus negócios e errar menos. Tá? E agora sobre a questão, a gente está falando muito ultimamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu até dei um exemplo aqui no bloco anterior sobre o Privacy by Design, o Privacy by Default, que são conceitos usados aí na área de LGPD. E como que o PROCON, a gente tem visto, eu tenho acompanhado, o PROCON tem atuado e notificado, né, muitas empresas com relações a avisos de privacidade nos sites de forma errada, aquela coisa toda. Como que o PROCON está vendo essa lei e como que ela está atuando frente às empresas com relação à aplicação da lei? Assim, entre todas as nossas urgências, né? Claro que é uma questão super relevante, mas não é algo que chegue a partir do consumidor, né? Algumas exigências que a gente vê que são absolutamente desmedidas, né? Desnecessárias. Por exemplo, o consumidor vai numa farmácia perguntar um preço de um produto, me informe seu CPF. Mas por que você precisa do meu CPF para me dizer o preço da aspirina? Qual que é a ideia, né? Então, assim, é esse tipo de atuação que a gente está fazendo em relação ao comportamento dos fornecedores. Assim, acho que a gente precisa avançar muito, entender o funcionamento da lei geral, em que medida que pode haver, e eu acho que isso aí é uma atuação mais coletiva do que individual, né? Ações que, por exemplo, o Ministério Público possa fazer em relação às empresas, mas é incrível a gente perceber, por exemplo, os fornecedores, eles não têm ideia do que é a lei geral, né? Exatamente. Eles não têm a menor ideia. E eu vejo, porque eu tenho um e-mail, eu tenho vários e-mails, eu tenho um dos e-mails que eu recebo tanta coisa que, como é que essas pessoas tiveram acesso às minhas informações, aos meus dados, né? Como que teve acesso? Que possivelmente é alguém que teve acesso ao meu dado uma vez. Compartilhou, né? Então, assim, o nível de segurança é precário, né? As empresas não têm ideia de como é que funciona,
que tipo de informação, que são as informações sensíveis que não podem ser repassadas. A gente precisa avançar não só na discussão, e eu sou muito pela conversa. Sim. Sabe? Eu acho que o consenso, a conversa, a construção de pontes é importante nesse aspecto também. As empresas também não sabem como atuar em relação a essa questão. Não, perfeito. E vale lembrar você que nos assiste, telespectador, empresário, a gente coloca muito aqui, nós já tivemos programas anteriores falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E é importante você, como eu falo, né, o consumidor sendo o centro do seu negócio, para você pensar ele do início do seu produto até o final dele, você também pensar nos dados do seu cliente, porque os dados não são da empresa, são do cliente, tá? Cláudia, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu sei que se dependesse de nós aqui, a gente ficaria muito mais, mas a gente tem um prazo aqui para poder cumprir do programa, e a gente espera que outras oportunidades surjam aqui para que você venha aqui no nosso programa. E eu queria pedir as suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso programa, que para nós foi uma alegria muito grande recebê-la aqui. Tivemos aqui um bate-papo proveitoso. Creio que você, telespectador, tenha gostado. Não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal, que vai estar no YouTube, de você compartilhar com as pessoas, porque são informações de grande relevância. Suas considerações, Cláudia. Quero agradecer a oportunidade, né? É um prazer sempre falar sobre os direitos do consumidor. Eu acho que é muito legal. Acho que esse tipo de bate-papo, ele é enriquecedor para mim, eu aprendo também, e ajuda as pessoas, né? Acho que a nossa missão é essa. A missão do PROCON é essa, facilitar a jornada do consumidor. Muito obrigado, Cláudia. E você, telespectador, saiba que cidadão bem informado, seus direitos preservados. Nos vemos no próximo programa, se Deus assim permitir. Muito obrigado, um abraço.